Existem histórias que parecem contos de fadas, até o momento em que uma condição inesperada revela o verdadeiro preço do amor. Hoje você vai conhecer a emocionante história de Helena, uma mulher que precisou escolher entre o coração e a família. Se você gosta de histórias intensas que mexem com a alma, já se inscreve aqui no canal A Vida Conta para não perder as próximas. Naquela manhã cinzenta, Helena carregava nas mãos uma sacola de compras e no coração o peso de mais um dia de luta. O ônibus atrasava, o vento gelado bagunçava seus cabelos, e ela não imaginava que naquele instante sua vida prestes a se cruzar com a de alguém que parecia pertencer a outro universo. Um deslize, um tropeço, e de repente ela estava diante de Arthur, um homem que exalava poder e riqueza em cada detalhe do terno impecável que usava. Quantas vezes você já se perguntou se o destino pode mudar em um segundo? E será que um encontro inesperado pode realmente transformar toda uma vida? A resposta é sim. Porque na vida real, os momentos mais simples podem se tornar portais para histórias grandiosas, e as pessoas que menos esperamos podem se tornar o centro do nosso futuro. Arthur, acostumado a ser servido, ficou intrigado com a postura de Helena. Não era só a beleza dela que chamava atenção, mas a firmeza no olhar de quem já enfrentou dias difíceis e não se deixou quebrar. Enquanto ele estendia a mão para ajudá-la a levantar, Helena tentava disfarçar o constrangimento, sem imaginar que aquele gesto seria o início de algo muito maior. De mundos completamente diferentes, eles não tinham nada em comum além daquela cena inusitada. Ainda assim, havia uma faísca silenciosa no ar, uma curiosidade mútua que parecia impossível de ignorar. Arthur, que vivia cercado por pessoas interesseiras, enxergou em Helena algo raro: autenticidade. Já ela, que sempre acreditou que milionários eram inalcançáveis, percebeu que, por trás da elegância dele, existia um homem disposto a olhar além das aparências. E foi ali, naquele instante aparentemente banal, que dois caminhos distintos se alinharam, sem que nenhum dos dois pudesse imaginar o preço que essa história cobraria no futuro. Helena não conseguia tirar da cabeça o encontro inesperado com Arthur. No fundo, acreditava que aquilo tinha sido apenas um cruzamento casual, como tantos que acontecem na correria da cidade. Mas a vida, caprichosa como sempre, decidiu provar o contrário. 2 dias depois, enquanto trabalhava em uma pequena cafeteria próxima ao centro, ela viu novamente aquele homem elegante atravessando a porta de vidro. O coração disparou, mas ela manteve a postura. Arthur, no entanto, parecia ter vindo com um propósito claro: conhecê-la melhor. Ele não falava como os clientes habituais, que pediam café de forma apressada e seguiam sem olhar nos olhos. Arthur puxou conversa, perguntou seu nome, fez comentários sobre o movimento da rua e sobre como aquele café parecia ter um sabor diferente. Helena, desconfiada, respondia de forma breve, sem se deixar levar pelo charme óbvio. Ainda assim, havia algo nele que despertava uma estranha curiosidade. Nos dias seguintes, Arthur passou a aparecer com frequência. Às vezes para pedir um café, outras vezes apenas para sentar-se em uma das mesas e observar discretamente Helena no balcão. A insistência dele não era invasiva, mas marcava a presença. Para alguém como Arthur, acostumado a ser bajulado, havia ali uma novidade: uma mulher que não se impressionava com seu dinheiro, mas que o tratava como trataria qualquer outra pessoa. Helena, em casa, dividia esse segredo com os pais. João e Maria, já idosos, viviam ao lado dela em uma pequena casa modesta, onde cada detalhe carregava lembranças. As paredes descascadas, a mesa antiga da cozinha, o cheiro de pão fresco nas manhãs. Tudo refletia a vida simples que compartilhavam. Quando contou que estava conhecendo alguém, seus pais sorriram, mas ela percebeu no olhar deles uma mistura de orgulho e receio. Sabiam que o coração de sua filha era puro, e que muitas vezes as pessoas poderiam se aproveitar disso. Arthur, por sua vez, estava cada vez mais envolvido. Em um gesto inesperado, convidou Helena para jantar. O restaurante escolhido era luxuoso, com taças de cristal e música suave ao fundo. Helena sentiu-se deslocada, mas Arthur percebeu seu desconforto e, com delicadeza, começou a contar histórias da própria vida. Falou da solidão de crescer cercado de privilégios, mas sem liberdade. Explicou como sempre foi pressionado pela família para manter aparências, e como havia se cansado de relações baseadas em interesse. A sinceridade dele a desarmou. Pela primeira vez, Helena enxergou não apenas o homem milionário, mas alguém carente de verdade. Entre uma taça e outra, entre risos tímidos e olhares intensos, algo começou a nascer. O tempo passou, e as visitas de Arthur tornaram-se parte da rotina de Helena.
Ele fazia questão de buscar sua simplicidade, de sentar-se em sua sala pequena e ouvir as histórias de seus pais. Embora houvesse momentos em que sua família rica desaprovava esse comportamento, Arthur parecia cada vez mais convencido de que havia encontrado algo raro. Em uma tarde chuvosa, Arthur chegou à casa de Helena com flores nas mãos. Molhado, com o cabelo grudado na testa, declarou sem rodeios: "Você mudou minha vida. Antes de você, eu vivia cercado por tudo o que o dinheiro pode comprar, mas ainda assim me sentia vazio. Com você, aprendi o que significa ter verdade." As palavras o emocionaram mais do que a própria Helena, que ficou em silêncio por alguns segundos antes de segurar as mãos dele e sorrir. O romance, no entanto, não estava livre de barreiras. Quando Arthur decidiu apresentar Helena à sua família, as diferenças sociais se tornaram um abismo. Sua mãe, uma mulher de olhar frio e fala cortante, não escondia o desprezo. Dizia, de forma indireta, que Helena jamais estaria à altura da posição do filho. Já o pai, um homem rígido e controlador, falava pouco, mas observava com desconfiança. Helena sentiu o peso desse julgamento, mas não deixou que isso apagasse sua essência. Continuava tratando Arthur com a mesma simplicidade de sempre, e talvez fosse justamente essa força que o mantinha firme ao lado dela. Ele parecia disposto a enfrentar o mundo inteiro para mantê-la ao seu lado. Em uma noite estrelada, debaixo do céu aberto, Arthur fez o pedido que mudaria tudo. Com uma pequena caixa nas mãos, ajoelhou-se diante de Helena no jardim da casa modesta onde ela morava com os pais. "Quer casar comigo?" perguntou, com a voz embargada. O brilho no olhar dele era verdadeiro, mas junto ao encantamento, nascia também uma sombra. Porque embora o pedido fosse o gesto mais bonito que Helena já havia recebido, mal podia imaginar que, pouco tempo depois, aquele amor seria posto à prova de uma forma cruel. O amor florescia, sim, mas cada pétala escondia espinhos que em breve se tornariam impossíveis de ignorar. O pedido de casamento de Arthur foi como um raio de esperança no coração de Helena. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez pudesse viver um conto de fadas, mesmo sem nunca ter acreditado que histórias assim fossem para pessoas como ela. Seus pais se emocionaram ao ver a filha tão feliz, e mesmo com as dificuldades da vida, os três compartilharam um momento de celebração simples, mas cheio de significado. Nos dias seguintes, Arthur parecia ainda mais dedicado. Acompanhava Helena em cada detalhe da preparação, mostrava-se atencioso e demonstrava um carinho verdadeiro pelos pais dela. Mas por trás daquele entusiasmo, um peso crescia dentro dele. Havia conversas com sua família, pressões veladas, cobranças que pareciam aumentar a cada dia. Arthur, dividido entre o amor e o orgulho herdado de seu lar, começou a mudar de comportamento. O primeiro sinal foi discreto. Durante um jantar em sua mansão, Arthur tentou convencer Helena a não levar os pais para a cerimônia de casamento. "Eles vão ficar desconfortáveis, você sabe como é. Não quero que passem por constrangimentos diante da imprensa", disse, tentando suavizar o impacto das próprias palavras. Helena, surpresa, respondeu com firmeza: "Meus pais são parte de quem eu sou. Não existe casamento sem eles." Arthur, incomodado, preferiu não prolongar a conversa, mas dentro dele uma batalha começava a se intensificar. Os dias avançavam, e a pressão familiar só crescia. A mãe de Arthur, fria e calculista, deixou escapar em um dos encontros: "Se você insiste nessa relação, ao menos separe-se das amarras. Essa moça pode até ser agradável, mas a vida dela, aquela casa modesta e aqueles pais doentes, não combinam com o futuro que projetamos para você." Arthur permaneceu em silêncio, mas as palavras ecoaram como uma ordem velada. Foi então que, numa noite em que o silêncio da mansão parecia sufocante, Arthur tomou a decisão que mudaria tudo. Chamou Helena para conversar. Ela chegou sorridente, acreditando que discutiriam os preparativos do casamento. Mas o que ouviu foi um golpe inesperado. "Helena, eu preciso que você escolha. Se quer se casar comigo, terá que deixar seus pais. Não pode mais viver naquela casa, nem manter contato com eles. Precisa cortar esse laço, ou não haverá casamento." Por alguns segundos, Helena acreditou que tinha escutado errado. O rosto dela perdeu a cor, as mãos tremeram, e o silêncio foi quebrado apenas pelo som do relógio marcando as horas na parede. "Você está pedindo para eu abandonar meus pais?" perguntou, incrédula. Arthur desviou o olhar, como se a própria vergonha o impedisse de encarar a verdade. "Não é abandonar, é pensar no nosso futuro. Eles vão atrapalhar sua adaptação à nova vida. Você precisa escolher."
Aquelas palavras foram como facas cortando o coração dela. Helena pensou em sua infância, nos dias em que seus pais trabalharam incansavelmente para colocar comida na mesa, nos abraços que a sustentaram em momentos de dor, no amor incondicional que nunca lhe faltou. E agora, o homem que dizia amá-la exigia que ela rasgasse essa história como se fosse um papel sem valor. As lágrimas vieram, mas não apagaram a firmeza de sua voz. Arthur, meus pais são minha vida. São parte de mim. Como você pode me pedir algo assim? Ele tentou argumentar, falou em aparências, em expectativas sociais, em como a família dele jamais aceitaria. Mas para Helena, nada justificava tamanha crueldade. Nos dias seguintes, Helena mergulhou em um turbilhão de sentimentos. Evitava falar com os pais para não preocupá-los, mas por dentro sentia-se em pedaços. O dilema parecia impossível: perder o homem que amava ou trair aqueles que a ensinaram o significado do amor verdadeiro. Arthur, por sua vez, acreditava estar sendo racional. Convencido de que a condição era necessária para proteger o futuro deles, não percebia que cada palavra reforçava a distância entre os dois. O homem que antes parecia sensível e diferente de todos os outros milionários começava a mostrar uma face fria, moldada pela pressão da própria família. Em uma madrugada solitária, Helena saiu para caminhar pela rua silenciosa. O céu estava escuro, e ela sentia o peso do mundo sobre os ombros. Pensava em como seria a vida se aceitasse a condição: morar em mansões, vestir roupas luxuosas, mas viver com o coração vazio por ter virado as costas para seus pais. Por outro lado, imaginava a dor de perder Arthur, o homem que a fez acreditar no amor. Quando voltou para casa, encontrou os pais dormindo na sala, exaustos após um dia de trabalho. O cobertor velho mal os aquecia, mas o sorriso sereno nos rostos deles era prova de uma vida dedicada à filha. Helena chorou em silêncio, entendendo que talvez a decisão já estivesse tomada, mesmo antes de colocá-la em palavras. O amor que floresceu como um sonho agora se transformava em uma encruzilhada cruel. Helena sabia que o altar não seria apenas o lugar de um casamento, mas o palco onde teria que provar se sua lealdade estava em um futuro dourado ou nas raízes que a sustentaram desde sempre. As horas pareciam não passar para Helena. Cada amanhecer vinha acompanhado do mesmo peso no peito, a lembrança da condição imposta por Arthur. O brilho do noivado começava a se apagar diante das sombras daquela escolha impossível. Ela tentava sorrir para os pais, mas os olhos entregavam uma tristeza que nem mesmo o silêncio conseguia esconder. Em alguns momentos, imaginava a vida ao lado de Arthur, cercada de luxo e conforto, mas sem o calor dos abraços de João e Maria. O vazio dessa imagem era insuportável. Em outros instantes, pensava em desistir do casamento, mas o coração se revoltava, lembrando das noites em que Arthur a fez acreditar que um amor puro era possível. Era como estar dividida entre dois mundos que não poderiam coexistir. Arthur também não encontrava paz. Embora convicto de que estava protegendo o futuro deles, sentia que cada palavra dita havia aberto uma ferida entre os dois. Tentava compensar com presentes caros, viagens e gestos românticos, mas nada preenchia o abismo que se formava. Helena não queria flores nem vestidos luxuosos, queria apenas o respeito por sua história e por aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Certa tarde, enquanto Arthur estava em uma reunião de negócios, Helena decidiu visitar a mansão sem avisar. Não para vê-lo, mas para tentar entender melhor o peso daquela condição. Foi recebida pela empregada, que a deixou esperar em uma sala imensa, decorada com quadros de antepassados imponentes. Caminhando por entre aqueles retratos, Helena sentiu-se uma intrusa em um universo que nunca a aceitaria de verdade. Enquanto observava um quadro mais antigo, ouviu vozes vindas do corredor. Aproximou-se sem ser notada e reconheceu a voz da mãe de Arthur, carregada de frieza. Ele precisa entender que aquela garota não é adequada. Já basta a vergonha de vê-lo frequentando aquela casa pobre. Se quiser preservar nosso nome, deve se afastar dela ou, no mínimo, afastá-la daqueles pais. O coração de Helena apertou. As palavras confirmavam que a condição cruel não era apenas uma escolha de Arthur, mas uma imposição da própria família. De volta para casa, ela desabou em lágrimas. Seus pais tentaram consolá-la, mas não insistiram em perguntas. Sabiam que a filha carregava um fardo imenso e preferiram apenas estar ao lado dela. João, com a voz rouca e serena, disse: "Filha, nós nunca queremos ser um peso para você. Se sua felicidade estiver ao lado desse rapaz, siga em frente, mesmo que precise se afastar." Helena chorou ainda mais. Como poderia abandonar os dois,
Se até na dor eles pensavam primeiro nela. Os dias seguintes foram uma batalha silenciosa. Helena passou a evitar Arthur, e o noivo, inquieto, percebeu a distância. Um dia, decidido a reconquistar a confiança dela, foi até a casa modesta e tentou conversar. Helena, eu só quero o melhor para nós. Você não entende que o mundo que frequento não vai aceitar essa realidade? Preciso que você confie em mim. Mas antes que pudesse continuar, Helena o interrompeu. O que você chama de realidade é apenas aparência. O melhor para mim não é luxo, é saber que nunca vou trair quem me deu tudo o que tenho. A tensão entre os dois aumentava, até que uma nova reviravolta veio à tona. Em meio a comentários que ouviu de pessoas próximas da família de Arthur, Helena descobriu que a fortuna dele não era tão limpa quanto parecia. Rumores de negócios escondidos, dívidas mascaradas e até acordos obscuros rondavam o nome que ele tanto se esforçava para preservar. De início, ela não queria acreditar, mas quanto mais buscava informações, mais percebia que havia verdades enterradas sob o brilho do dinheiro. Arthur, ao ser confrontado, não negou totalmente. Admitiu que parte da fortuna vinha de decisões questionáveis do pai, decisões que ele mesmo jamais teve coragem de enfrentar. Essa revelação abriu uma ferida ainda maior. Como alguém que vivia em um castelo de segredos podia exigir que Helena destruísse seus laços mais verdadeiros? A partir daquele momento, a luta de Helena não era apenas contra a condição cruel, mas contra a ilusão de um amor que começava a mostrar rachaduras. Ela ainda amava Arthur, mas cada vez mais enxergava que ele estava preso a correntes invisíveis. A pressão da família, o medo de perder status, a incapacidade de romper com um legado manchado. Nas noites em que o sono não vinha, Helena refletia sobre tudo. Perguntava a si mesma se o amor seria suficiente para sobreviver a tanta pressão. Seus pais, mesmo sem saber de todos os detalhes, continuavam a oferecer o colo silencioso que só o verdadeiro amor pode dar. Era nesse abraço que ela encontrava forças para enfrentar mais um dia. O casamento se aproximava, e com ele a certeza de que a decisão estava cada vez mais próxima. O coração de Helena ardia em dor, mas também em determinação. Ela sabia que não poderia viver uma vida construída sobre a renúncia do que havia de mais puro em si mesma. A verdade oculta sobre a família de Arthur apenas confirmava que o preço do altar seria alto demais. O dia do casamento chegou como um vendaval. A cidade amanheceu sob um céu nublado, e cada nuvem parecia refletir o peso que Helena carregava no coração. O vestido estava pronto, as flores escolhidas, os convidados já se organizavam no salão luxuoso onde a cerimônia aconteceria. Do lado de fora, carros importados se alinhavam em frente ao imponente espaço escolhido pela família de Arthur. Era o cenário perfeito para uma união de prestígio, mas por dentro, Helena sentia-se em um campo de batalha. No espelho do quarto onde se arrumava, ela mal reconhecia a própria imagem. O vestido branco cintilava, mas em seus olhos havia mais angústia do que brilho. Seus pais não estavam ali. João e Maria, sentindo que não seriam bem-vindos, haviam insistido para não irem. Helena os abraçou pela manhã, em silêncio, e saiu de casa com um nó na garganta. Cada passo que dava a aproximava de uma escolha definitiva. Arthur, por outro lado, aguardava no altar com a confiança de quem acreditava ter vencido. O terno impecável, o sorriso ensaiado e o olhar fixo na porta revelavam a expectativa de um homem que se via prestes a conquistar o que sempre quis. Mas por trás da postura firme, o coração dele batia acelerado, pois sabia que a condição imposta à noiva ainda era uma ferida aberta. O som do órgão anunciou a entrada de Helena. Todos os olhares se voltaram para ela, e por alguns instantes, o salão inteiro prendeu a respiração. Era impossível não se encantar com a beleza daquela mulher, que caminhava lentamente pelo tapete vermelho. Mas cada passo parecia pesar toneladas. O rosto sereno escondia a tempestade que rugia dentro dela. Quando finalmente chegou ao altar, Arthur segurou sua mão e sorriu, tentando transmitir segurança. O celebrante começou a cerimônia, e as palavras sobre amor e união enchiam o espaço. Mas a cada frase, Helena sentia o peso da contradição. Como falar de amor verdadeiro se o preço exigido para aquele casamento era abandonar quem sempre a amou sem pedir nada em troca? No instante em que o celebrante perguntou se ela aceitava Arthur como esposo, o silêncio se espalhou como um véu sobre todos os presentes. Helena respirou fundo, olhou nos olhos do noivo e deixou que as lágrimas finalmente descessem. Eu te amo, Arthur. Mas não posso pagar o preço que você me pediu. O altar não pode ser construído sobre a negação da minha própria história.
Meus pais são parte de mim. E se para estar ao seu lado eu precisar abandoná-los, então este casamento não pode acontecer. O salão inteiro foi tomado por murmúrios e expressões de choque. Arthur, atônito, tentou segurar a mão dela, mas Helena a retirou com firmeza. O rosto dele empalideceu, e pela primeira vez o homem milionário, acostumado a controlar tudo ao seu redor, se viu sem poder algum. Helena se virou e caminhou de volta pelo tapete vermelho. Cada passo agora parecia mais leve, como se as correntes que a prendiam tivessem se quebrado. O vestido branco, antes símbolo de dúvida, transformava-se em bandeira de coragem. Os convidados observavam em silêncio, incapazes de ignorar a força daquela decisão. Do lado de fora, o céu finalmente se abriu. O sol, tímido até então, surgiu entre as nuvens. Helena respirou fundo, como se fosse a primeira vez em muito tempo. O carro que a esperava não era luxuoso, mas a levaria para o lugar onde sempre esteve seu verdadeiro lar. Quando chegou em casa, encontrou seus pais na varanda, sentados lado a lado. Eles se levantaram ao vê-la, e João perguntou, com a voz baixa: "Minha filha, o que aconteceu?" Helena, chorando, os abraçou com toda a força que tinha. "Eu escolhi vocês. Sempre escolherei vocês." Naquele abraço, não havia mansões, não havia fortuna, não havia luxo. Havia apenas o amor puro e inquebrável de uma família que nunca pediu nada em troca. Arthur perdeu uma noiva, mas Helena ganhou a certeza de que jamais se deixaria dobrar por condições que apagassem sua essência. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Havia comentários, críticas e até olhares de pena de algumas pessoas. Mas para Helena, nada disso importava. Ao chegar em casa todas as noites, encontrava seus pais e sentia a paz de estar onde sempre pertenceu. O verdadeiro altar não foi aquele abandonado na cerimônia, mas a mesa simples da cozinha, onde risos e histórias se misturavam com um cheiro de café fresco. Arthur, por sua vez, precisou encarar a realidade. A atitude de Helena expôs não apenas sua fraqueza, mas também os segredos de sua família, que já não podiam mais ser escondidos. Pela primeira vez, ele entendeu que o poder não estava no dinheiro, mas na coragem de amar sem condições. Helena seguiu em frente, mais forte do que nunca. Não carregava arrependimento, apenas a certeza de que tinha feito a escolha certa. O preço do altar foi alto, mas não havia valor maior do que preservar sua verdade. E você, no lugar de Helena, teria coragem de abrir mão de um amor por lealdade à sua família? Quero muito saber sua opinião nos comentários. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal A Vida Conta. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias emocionantes como essa para você.